verdade, a ocorrência se deu na zona rural de Jataúba, aqui no agreste do estado de Pernambuco. Dois irmãos acabaram entrando em vias de fatos. Vale destacar que um deles tinha um mandado de prisão em aberto lá da Grande São Paulo. José Renato de Sales Marinho, o mesmo foi apresentado aqui na delegacia de Santa Cruz do Caparibe pela Guarda Civil Municipal daquele município. E nesse momento eu converso com o GCM Fernando, que traz mais detalhes em relação a essa ocorrência aqui no Santa Cruz Online. A ocorrência deu, de acordo com os familiares, estava tendo confusão. O irmão ligou pra gente, estava tendo confusão entre eles. A gente chegar no local, a gente constatou que tinha um mandato de prisão em aberto. A gente trouxe os dois para a delegacia, por questão do mandato e por questão da ameaça também, que estava ameaçando o irmão. Agora vale destacar que essa ocorrência é oriunda lá do sítio Jacarará, lá na zona rural de Jataúba. Isso, é do sítio Jacarará, da zona rural de Jataúba. No momento que vocês receberam a informação, apenas essa confusão entre os dois irmãos. Como foi que tomaram conhecimento desse mandado de prisão do outro? Isso, a gente foi acionado só pela confusão entre os familiares, principalmente contra o irmão, né? Ao chegar lá no local a gente consultou, aí foi constatado que tinha um mandado de prisão contra ele. Apresentado aqui na delegacia, o mesmo vai ficar agora à disposição da justiça, vai para a audiência de custódia? Isso, o mesmo vai ficar aqui na delegacia para ser apresentado amanhã na audiência de custódia. Foi tomado conhecimento por parte do efetivo de vocês o porquê desse mandado de prisão dele, especificando ou não especifica o mandado de prisão do outro? Isso era questão de tráfico de droga. Ele estava recebendo um processo de liberdade, mas ele deixou de cumprir algumas medidas. Aí foi expedido o mandado de prisão contra ele. Mas houve alguma agressão, chegaram a vias de fatos, enfim? Sim, segundo eles mesmos, eles entraram em via de fato os dois. Além do GCM Fernando, quem mais apresentando essa ocorrência aqui na delegacia de Santa Cruz? Tá o GCM Lima. A gente agradece pelas informações aqui no Santa Cruz Online. Nada, pode contar com a gente. Eu converso com o Lucas, ele que é irmão do mesmo, está sendo apresentado aqui na delegacia de Santa Cruz do Capibaribe com ele. Em desfavor também um mandado de prisão, mas vai falar primeiramente da confusão, esse fato que aconteceu lá na zona rural daquele município. Então, na verdade, hoje, quando ele já chegou bêbado. Provavelmente tinha usado drogas, porque eu já vi ele fazendo cigarros de maconha dentro da casa dos meus pais. Porque quando eu falei pra polícia, ele falou que era mentira, só que eu vi. Então, assim, o motivo principal da briga foi porque não é a primeira vez. A primeira vez que aconteceu foi quando ele empurrou meu pai. Então, eu fui pra cima dele e bati mesmo. E a segunda vez foi hoje, que ele empurrou minha mãe, que já tem 72 anos de idade. Ela é hipertensa, tem problemas de diabetes emocional e ele simplesmente empurrou ela e quis falar mais alto que ela. Então eu fui pra cima dele mesmo. Bati, expulsei ele pra fora de casa e tranquei todas as portas, porque meu pai e minha mãe ficou com medo deles. Eu estava tranquilo, só que ele estava com uma arma de brinquedo, porque eu já vi essa arma, e estava com um pedaço de madeira. Então ele estava esperando alguém sair para que ele pudesse fazer alguma coisa. Ô amigo, só para que a gente possa aqui se basear mais no que está sendo relatado. Não é a primeira vez que isso acontece, Não, né? Não. Já tem quase um ano que ele está aqui e toda vez que ele bebe essa mesma, qual é da palavra? Essa mesma patifaria. E eu não vou falar que é um problema da bebida ou alguma coisa do tipo. Ele faz propositalmente. Porque você... É igual eu tava falando pra outra moça, você errar uma vez é humano, você permanecer no erro já é uma escolha. Então ele fazia de propósito, principalmente com a minha mãe. Com meu pai ele não estranhava tanto, só que quando tava só a minha mãe ele queria estranhar, ficava xingando a minha mãe, aí minha mãe começava a passar mal. Hoje foi a quarta vez que eu levei o meu pai no hospital, segunda-feira eu vou ter que levar ele de novo pra mostrar o resultado dos exames dele. A pressão dele hoje chegou a 22/15. Então assim, para chegar a um ponto de um começo de infarto ou de derrame, é um estalar de dedo. Então, hoje o motivo principal foi porque ele empurrou minha mãe. Ô amigo, você sabia que ele tinha esse mandado de prisão em aberto ou não tinha conhecimento? Já. Quando você acionou a Guarda Civil lá de Jataúba, já tinha conhecimento que ele tinha esse mandado em aberto? Sim, tanto é que quando ele chegou, ele não tem os documentos originais igual a gente tem. Ele tem tipo uma cópia pequena. Como se fosse uma coisa, acho que saída da cadeia mesmo. E assim, quando ele saiu, ele tinha que cumprir serviço comunitário. Quer dizer que ele já chegou a cumprir prisão já? Sim, sim. Ele tinha que cumprir, se eu não me engano, acho que 5 anos. Só que os meus... Foi aonde esse mandado? Em São Paulo. Em São Paulo. Isso. Vocês são de São Paulo, né? A minha família mora lá. Só que quem nasceu lá mesmo só foi eu e um irmão. O resto da minha família, todos são daqui. Só que a maioria mora lá. Só que assim, depois que ele chegou, virou literalmente um inferno. Porque toda vez que ele bebe, ele quer falar mais alto que o meu pai, falar mais alto que a minha mãe. Ele não tem respeito pela casa, por um casal de idoso. Porque minha mãe tem 72 anos, meu pai tem 73 anos.
com problemas de pressão, chegaram ao ponto de trancar as portas com medo de sair, com medo que ele fizesse alguma coisa. Tem 1 semana e meia que eu voltei de São Paulo. Então a primeira vez que a gente discutiu foi há uns meses atrás, antes de eu viajar para São Paulo, que foi quando ele empurrou meu pai. E a segunda vez foi hoje, que ele empurrou a minha mãe e a minha mãe só não chegou ao ponto de cair porque eu segurei. Para que eu possa fechar contigo, então você não aceita essa situação que está acontecendo lá na sua casa e acabou chamando a Guarda Civil Municipal hoje, o mesmo sendo apresentado aqui na Delegacia de Santa Cruz. Exatamente, porque ia chegar um ponto de eles não ir mais parar no hospital e parar no cemitério. Por o que ele estava fazendo, pela forma que ele estava agindo. Ele não estava tendo respeito pelo meu pai, pela minha mãe, pela casa. E por mais que eles fizessem tudo, dessem comida, roupa lavada, fizessem de um tudo, só que não estava bom para ele. Então, quando eu vi que não tinha mais jeito, que ele já empurrou meu pai, já empurrou minha mãe, sabe? A gente via que não tinha mais jeito, falava que chamava a polícia, falava que ele não tinha medo de polícia, que podia chamar e que não sei o quê. Então hoje eu chamei. Tá bom, a gente agradece por todas as informações aqui no Santa Cruz Online. Boa sorte. Obrigado. Tá aí o irmão da vítima relatando o que aconteceu antes que a ocorrência parasse aqui na Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe. Vale destacar, José Renato de Sales Marinho, o mesmo passou por audiência de custódia e foi liberado, já que a Justiça o orientou para que ele buscasse o fórum aqui de Santa Cruz do Capibaribe para regularizar a sua situação perante a Justiça, já que o mandado de prisão do mesmo estava em aberto. Acompanhe este e outros conteúdos no portal de notícias Santa Cruz Online. Beto Melo com informações policiais para Vale FM e Rota da Notícia.